Olá, o episódio desta vez é com a Gisele Mello, que é fisioterapeuta e professora de yoga e coordenadora. Não vou falar mais, Gisele, deixa você se apresentar. Fala para o pessoal aí quem é você, por favor. Oi, Guilherme, obrigada pelo convite. Então, eu sou Gisele Mello, fisioterapeuta, com pós-graduação em Yoga e bases da medicina integrativa, que você também fez aí, coordenadora do Círculo Saudável. E sou encantada pelo corpo, pelo movimento, e trabalho com isso há um bom tempo já. Muito legal. Quanto tempo? Olha, eu sou formada há 18 anos, sou da turma de 2000 de fisioterapia. Eu gosto de falar quanto tempo porque passa credibilidade, né? As pessoas saberem a experiência que você tem, alguém que está estudando, enfim, ainda o tempo todo, porque não dá para parar. Gisele, Não. fisioterapia, de um modo geral, a gente tem na memória que é para quem está com alguma lesão e precisa se recuperar, mas você não atua deste modo. Conta um pouco como é a sua atuação, por favor, e qual a vantagem, de repente, de fazer aula de yoga com uma professora de yoga que é formada em fisioterapia. Sim, eu acredito que na verdade esse é meu grande diferencial. Como físio, hoje eu trabalho com técnicas manuais, massagens, e já falando em integração, em práticas integrativas, eu associo muito as respirações do yoga, o relaxamento profundo, até mesmo algumas técnicas de meditação, às vezes durante a massagem, né? Às vezes a gente também faz alguma manipulação, algum trabalho de alongamento. O meu trabalho, tanto no yoga quanto na fisioterapia, é bem focado no relaxamento, no resgate da condição natural de relaxamento. Porque nesses dias de hoje, de tanto estresse, correria, falta de tempo, parece que o nosso corpo e a nossa mente esquece que é possível relaxar, né? Então, a gente faz esse trabalho da condição natural de respostas de relaxamento da mente e do corpo, através da físio, das técnicas do yoga, associo muito a aromaterapia também, eu adoro os óleos essenciais nesse trabalho. Mas espera aí, Gisele, a gente está falando de quebrar o sedentarismo, você está falando de relaxamento. O que tem a ver uma coisa com a outra? Sim, a prática de yoga, quando a gente começa a estudar o yoga, o segundo sutra do yoga, que é o que a gente acompanha, ele fala: yoga é aquietar os turbilhões da mente. E a Uau! gente consegue esse relaxamento mental através do corpo, através do nosso físico. Na história do yoga, lá na Índia, no hinduísmo, inicialmente eles abandonavam o corpo e tinha apenas o propósito de uma evolução espiritual. E daí eles viram que, na verdade, até mesmo se o seu propósito for espiritual, é através do corpo que a gente vai conseguir fazer esse caminho. Somente porque eu tenho um corpo e uma mente que depende desse cérebro aqui, que também é um órgão anatômico, é físico, está aqui dentro desse corpo. Somente porque eu tenho um corpo, um cérebro e uma mente saudáveis, é que eu consigo me manifestar nessa vida. Seja para trabalhar, seja para viajar, seja para fazer uma maratona, para fazer yoga, ou para rezar, meditar e ter algum objetivo espiritual. Então, essa conexão com o corpo e a gente colocar esse corpo em harmonia, em movimento, em equilíbrio, é fundamental. E daí entra esse aspecto de falar o show sedentarismo, né? Tudo que é vida tem movimento, né? Desde quando a gente é uma célula lá no útero da nossa mãe, está tendo divisão, está tendo movimento. Depois o feto começa a se movimentar, né? E a gente a vida inteira tem esse movimento. Né? Tudo que fica estacionado, parado, sem movimento, ele começa a morrer, a apodrecer, né? E até mesmo no último dia de vida, no último instante, a gente encerra com o último suspiro, um último movimento. Muito legal, muito legal. Só uma coisa que você tinha me perguntado na primeira e eu não falei. Qual a vantagem de se trabalhar, fazer uma prática de yoga com fisioterapeuta também, né? Eu acho que isso é Uhum. muito bacana falar, porque muitas pessoas não praticam yoga porque elas acham que yoga é contorcionismo, que yoga é muito difícil, que yoga não é para mim. Infelizmente, a gente vê isso em algumas capas de revista, em até algumas matérias de televisão,
que o yoga chega quase a ser um contorcionismo, uma coisa de circo ou de ginástica artística, né? E Verdade. não é essa a proposta do yoga. O yoga é um contato com o corpo, com o seu movimento, de uma forma harmônica, saudável e adaptada para você. Então, a vantagem de ser uma físio é que você pode adaptar a prática de yoga para um idoso, para uma gestante, para alguém que tem uma hernia de disco, para alguém que tem uma artrose. Então, o yoga é permitido para todas as pessoas em todas as fases da vida. Desde que você desperte o autoconhecimento no seu aluno, ele perceba que corpo é esse que ele está trabalhando agora, e que você saiba, como profissional, ajustar a prática para essa condição desse aluno. Muito legal. Não é nem só um, nem só outro, né? Nem só o contorcionismo e nem só ficar parado fazendo a um, né? Essa semana, olha que legal, a minha filha mais velha começou a fazer yoga junto com a minha esposa. Elas são praticantes. A minha esposa está há algum tempinho aqui, começou este ano que a gente está gravando, e esta semana que a gente está gravando, a de 17 anos começou a praticar. E a surpresa dela foi que não ficava só parada meditando, como era a visão que ela tinha do yoga. É bem o contrário disso. Eu concordo que um bom professor de yoga, não necessariamente sendo profissional da educação física ou fisioterapeuta, ele vai comprometer a saúde do praticante. Mas, naturalmente, um fisioterapeuta tem uma capinha de cuidado que os outros não têm, não é? Os bons cursos de yoga, eles incluem a anatomia, a cinesiologia, o estudo do movimento, tem que ter esse embasamento. Mas claro que se a gente fez uma graduação, 4, 5 anos, né, em educação física, fisioterapia, estudando o movimento, estudando o corpo humano, a gente tem aí uma vantagem, já sai com uma vantagem frente a esses profissionais, né? Já tinha uma base anterior, né? Eu me lembro muito que minha mãe diz que o melhor aluno da pior universidade, o aluno nota 10 da melhor universidade, pode se tornar melhor aluno do que o nota 5 que passa da melhor universidade e que passa colando. Então, claro que depende muito do profissional. Com Muito certeza. legal. Qual a sua dica de ouro, então, para quem tiver sedentário, dar um show no sedentarismo? Ou alguém que está começando a ficar preguiçoso, está mais intermitente, conseguir se engajar numa prática mais regular? Olha, eu gosto muito de uma teoria que a professora Maria Lúcia Li, que é da medicina chinesa, ela introduziu o Lian Kun, que é uma arte corporal terapêutica chinesa aqui no Brasil, e ela segue uma linha que ela fala a pedagogia do corpo esquecido. E quando a gente é bebê, criança, adolescente, o nosso contato com o corpo é muito grande porque a gente está se desenvolvendo, a gente está se descobrindo. Depois a gente começa a estudar demais, trabalhar demais, cuidar da família demais, e a gente não percebe que depende da integridade desse corpo para realizar essas funções também, e a gente deixa o corpo lá esquecidinho em algum lugar da casa lá, né? Até que esse corpo começa a se manifestar, trazendo alguns sintomas, e muitas vezes até pela nossa própria cultura a gente é conduzido a abafar sintoma e seguir a vida adiante. Somente se o sintoma persistir que a gente deve procurar um profissional, não é isso que a gente vê toda hora na mídia? Então, na verdade, o sintoma, o corpo é o nosso melhor amigo e o sintoma também é um amigo. Ele está trazendo a sua atenção para esse corpo que estava esquecido. Então, a gente deve olhar para esse corpo e resgatar a condição natural dele, que envolve movimento, repouso, força, equilíbrio, alongamento. E o que eu sugiro é que você não se sinta culpado se você deixou o seu corpo esquecido por um tempo. Olhe para os sinais que ele está te dando, e tomara que consiga olhar antes disso realmente virar uma enfermidade, uma lesão, alguma coisa um pouquinho mais séria, e ache a atividade que você sente prazer de fazer. Não adianta eu falar que o yoga é a melhor atividade do mundo, sendo que você prefere nadar, né? Então, você... Meu caso. Então, resgate a atividade que te dá prazer. Se você, não, eu não gosto de fazer nada, então experimente uma série de práticas até você achar algo que caiba na sua rotina, que caiba no seu momento, que você sinta prazer em realizar. Então, acho que a dica é essa, não se sinta culpado se por acaso você se abandonou por um tempo, há sempre tempo de resgatar esse corpo, de cuidar desse corpo, de trazer o movimento, a vida.
e que também não precisa virar um Ironman, um maratonista, nada disso, né? Os pequenos movimentos do dia a dia já fazem uma grande diferença. Dança em casa, passeio com o cachorro, subo escada, mas uma prática regular faz toda a diferença, né? Então, ache uma prática que te dê prazer. Acho que é isso. Muito legal. Eu vou traduzir aqui como se resgate. Talvez seja esse o tema. Uhum. Muito bom. Fala um pouquinho mais, explora, por favor, essa questão de retomar a condição natural do corpo. Você passou por ela, quem prestou bastante atenção, ok, entendeu, mas às vezes a pessoa está no ônibus, às vezes a pessoa está no carro e não prestou tão atenção. Eu acho que vale uma ênfase, por favor. O que significa resgatar a condição natural do corpo? A gente que é da medicina integrativa, da saúde integrativa, e todas essas práticas, na verdade, elas falam muito de resgatar essa condição natural de homeostase ou de equilíbrio que o nosso corpo tem. Né? O nosso corpo ele tem a capacidade a todo momento de estar nascendo células, morrendo células, acontecendo novas conexões, nossa fisiologia, os hormônios estão sendo liberados ou não, né? Então, a gente consegue, através de autocuidados simples, básicos no nosso dia a dia, resgatar essa condição do corpo. No geral, esses pilares básicos envolvem um sono de qualidade, porque é durante o nosso sono que o nosso corpo se reorganiza. Então, para quem é atleta, é viciado em exercício, sabe que o repouso é necessário, né? Para prevenir lesões, a gente sabe que existem algumas lesões por estresse, então essa pausa, o descanso é fundamental para o nosso reequilíbrio mental e físico. Cuidados básicos com mente e corpo, né? A gente sabe que o que a gente pensa vai liberar neurotransmissores que vão agir no nosso físico, e isso tem impacto direto na saúde dos nossos órgãos, então ter também esse cuidado com a saúde emocional e a alimentação, né? Não precisa, eu costumo falar que esse caminho de homeostase, de redescoberta, você não precisa virar vegano, não precisa fazer um retiro de silêncio de 10 dias, não precisa mudar de religião. É tomada de consciência no seu dia a dia com mudanças possíveis nesses 3 pilares: sono, cuidados corpo e mente e alimentação. E daí a gente resgata esse reequilíbrio natural do nosso corpo. O estado natural do corpo é movimento, né? Você citou o exemplo do bebê. O bebê ele está mais natural do que social, então ele ainda age muito por impulso e ele quer sempre se movimentar. Quando ele está cansado, ele quer dormir, ele quer colinho. Quando ele está triste, ele quer aconchego. E a gente fica brincando de super-homem, de estar cansado e não dormir, ou por ter obrigações. Tudo bem, não dá para dormir no trabalho, dorme um pouco mais cedo hoje, desmarca o cinema, não tem que ter aquela rotina tão travada. Eu gosto muito de disciplina, o que está programado realizar, inclusive descansar, dormir, enfim. Show de bola, muito bom. Se lembrar de qualquer coisa pode acrescentar, mas tem uma parte importante aqui para a gente apresentar saídas, que é você dizer o que você fez ou hoje no dia da gravação desse vídeo, desse podcast, ou ontem, ou o que você vai fazer hoje, a gente está gravando no meio da manhã, ou amanhã, para não ficar sedentária. Bem, a minha profissão já é uma profissão bem ativa, né? Eu sou instrutora de yoga e, paralela à minha atuação profissional, eu realizo a minha prática pessoal também. Então, hoje de manhã eu já acordei, meditei e fiz a minha prática de yoga. E no final de semana, provavelmente, devo praticar mais um pouquinho também. Ontem eu tenho o costume de dizer, ontem eu não consegui treinar nada, não coube na minha rotina, eu não priorizei isso. Até porque hoje eu sabia que eu ia treinar, fiz um treininho de pesos resistidos, musculação propriamente dito. Amanhã a gente tem uma palestra de manhã que a gente vai e volta caminhando, 4 quilômetros para ir, 4 para voltar. Então, colocar algumas adaptações ao invés de carro, por que não sair um pouquinho mais cedo? Claro, colocar o movimento no nosso dia a dia, né? Não ficar só na frente da TV ou do computador, esperando a vida passar. E
é tão gostoso e gratificante quando a gente realiza uma prática física, a gente sabe da liberação de endorfinas, serotoninas e tudo mais, que vale a pena a gente espantar um pouquinho a preguiça, a gente desenvolver um pouco mais essa força de vontade e iniciar esse movimento, porque depois ele vai fluindo, né? Muito legal, fluidez é muito legal. E você me fez pensar aqui agora que muitas pessoas enxergam o exercício como correr, como nadar, como levantar peso, e não gosta, né? Tem uma certa resistência, não quero, não é isso que eu gosto. Yoga tem vários tipos de yoga, vale a gente deixar aqui, né? Uns muito fisicamente ativos, outros mais moderados, outros mais meditativos. Então escolhe o que você gosta mais e pode ser uma alternativa muito bacana. Mas quem pensa que é só ficar fazendo A1, está enganado. Não é. No geral, apesar de ter várias linhas de yoga, a gente segue um caminho, né, que a gente chama de Ashtanga Yoga, que tem 8 partes dentro da prática, e ela vai conduzindo a quietude do corpo, a quietude da mente, e a gente geralmente finaliza com a prática de relaxamento deitado, e daí você está no ponto certinho para a meditação. E para quem acha que a meditação também é um trabalho muito fácil e passivo, eu diria aí que não é. Você sustentar o seu corpo em postura de meditação requer uma condição física. Claro que é possível adaptar, a gente faz meditação até com quem está internado em hospital, né? Mas para praticantes numa escola clássica de yoga, sabe que você tem que preparar o seu corpo para sentar em meditação. A gente sabe que a contração isométrica é uma das que mais cansam, né? Então você se mantém em contração isométrica com a sua postura alinhada, também é um trabalho corporal. Mas a gente atinge esse estágio de estabilidade do corpo e da mente para entrar no trabalho meditativo. Muito legal. Para quem está só ouvindo e quem está assistindo também, a gente está sentado aqui gravando isso, a contração isométrica é ficar parado numa mesma posição por algum tempo. É ficar parado não quer dizer que você não contrai os músculos, bem ao contrário, não é? Imagina você uma posição da yoga. Eu vou pedir licença, tá, Gisele? Você me corrige à vontade. Aquela que coloca a mão para cima e coloca um pé na perna, que igual as pessoas brincam que é fazer o 4 quando está bêbado, com a perna e fica Postura da árvore. Postura da árvore. Claro que a da yoga é muito mais bonita que a do bêbado, mas e fica durante algum tempo. Quanto tempo a pessoa chega a ficar fazendo a mesma posição numa aula, para a gente ter ideia? Depende muito da condição do praticante. Ok. Né? Iniciantes ficam um tempo menor, O para que é um quem tempo já tem. menor? Olha, pelo menos uns 10, 20, até uns 30 segundos é um tempo legal para você Para o sustentar uma iniciante. postura. Mas claro que também eu costumo falar, eu gostei muito de uma aula de yoga que eu fiz e a professora foi questionada quando é a hora de finalizar a postura. Eu tenho 2 cachorros aqui em Tudo casa. certo, tudo certo. Quando é hora de finalizar a postura? Ela falou que é um pouco antes de você perder a classe. Então não Sensacional. adianta você ficar se forçando, mantendo uma postura que você já não tem condição física, muscular, articular, só para você se mostrar o poderoso, né? Estou dominando a postura, e você perder a sua estabilidade da mente durante a postura. Daí não é yoga, né? Legal. Então é bem individual. Se um dia eu dormir menos, eu estou cansada, eu vou ficar menos tempo na postura e tudo bem. Se um Mais dia um eu tô... dia que uma pessoa bem treinada dormiu bem, se alimentou bem, ela chega a ficar quanto tempo para efeito comparativo? Em algumas linhas de yoga, até 3 minutos. Uau, tá bom. Né? Eu gosto do paralelo para a gente entender que quem não faz nada, ficar 10 segundos está show de bola. E talvez Uhum. nunca vá ficar os 3 minutos. Eu dou o exemplo, às vezes, que praticamente ninguém vai nadar no mesmo ritmo do Michael Phelps, não é? Ou Uhum. César Cielo, mas não é por isso que não vai praticar natação. Yoga é a Uhum. mesma coisa, futebol, enfim, todas as formas de dar um show no sedentarismo. Muito bem, da minha parte, super satisfeito, gratidão aqui. Um show sedentarismo. Quer deixar um recado final? Eu gostaria. Assim como você, eu também trabalho divulgando várias práticas corpo e mente. Faço o convite
para as pessoas também conhecer o Círculo Saudável. A gente está no Vale do Paraíba, São José dos Campos, mas também estamos aí nas mídias, na internet. E a gente vai realizar um simpósio aqui de saúde integrativa, estamos trazendo o pessoal do Einstein para fazer palestras, que vai acontecer no dia 20 de outubro aqui na Unifap. Então, para quem tiver interesse em conhecer mais sobre práticas que envolve físico, mente, emocional, fica o convite. E vão estar todos os créditos no link do vídeo do YouTube ou do podcast. Se você estiver dirigindo, andando de bicicleta ou correndo, volta depois e clica nas URLs que a Gisele vai mandar para a gente. Gisele, mais uma vez super agradecido e show sedentarismo. Obrigada, Guilherme. Tchau, tchau.